Meus amados, glória a Deus. Que dia maravilhoso, é? Esperado por todos nós. Meu nome é esse lindo nome, né? Eu não queria nem que falasse, mas fazer o quê, né? Maria Samaritana. Eu não sei onde for arrumar esse nome. Minha avó, né? Que disse que era para ser samaritana, mas é raro. E eu digo sempre, não vim de Samaria, não. Mas o pessoal da nossa igreja ri, porque eu digo, eu não vim de Samaria. Não sou uma mulher samaritana, mas eu gostaria de ter sido, sabe, amados? Eu gostaria de ter sido aquela mulher samaritana, uma prostituta que tinha um testemunho tremendo e dizer, o Senhor transformou, aleluia. Mas estamos aqui para a glória de Deus. Eu quero agradecer a Deus, né, por esses 2 anos. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida de Eliú e Valdete, né, que nos apresentou a Ariana e a Grace, né? Um dia elas foram lá na nossa casa, em Marechal Deodoro, e verdadeiramente, né, nós conhecemos umas mulheres de Deus, e fez toda uma diferença na nossa vida. Então, sou muito grata a Deus pela vida de Ariana, pela vida de Grace, de todo esse ministério, desses abençoados que ficam, os monitores, né? Que puxavam nossas orelhas, de vez em quando eu tirava uma fotozinha escondida, mas vocês são maravilhosos. Tânia, minha xará, gente, pastor, o senhor é maravilhoso, não é? A matéria poderosa, pastor Claudino, gente, que tempo precioso esses 2 anos. Então, eu agradeço muito, né, a nossa igreja Zoe, meu esposo maravilhoso ali, que está mais nervoso do que eu, Dilson, nossos irmãos em Cristo que têm acompanhado, né, de lá da Zoe. Enfim, queridos, vocês são maravilhosos. Eu agradeço a Deus por essa turma tão especial, porque eu creio que durante todo este tempo nós estávamos orando uns pelos outros, né? Porque foram muitos obstáculos que todos nós tivemos aqui, né, para chegar até aqui. Mas estamos aqui, estamos vencendo, né, esta etapa. A matéria que eu quero compartilhar nesta noite é vida de prosperidade. Aleluia! E, queridos, eu perguntando ao Senhor durante todo o tempo que matéria eu iria trazer, porque todas foram assim maravilhosas, mas essa é a matéria que sempre esteve no meu coração, e mesmo antes de eu fazer o rema, eu já vivi essa vida, mas o Senhor, Ele virou uma chave na nossa vida neste curso, nesse rema. E pela madrugada o Senhor confirmou, e Ele disse que o tema seria: é tudo nosso. Aleluia! Porque se nós vamos viver uma vida de prosperidades, é tudo nosso mesmo. E tudo isso que nós vivemos aqui, queridos, durante todos esses 2 anos, nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. E a base bíblica que eu trouxe foi em 3 João 1:2, que diz: amado, desejo que te vá bem, e em todas, se é em todas, é tudo nosso, as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu achei assim esse versículo assim fantástico para essa matéria, né? Porque este versículo, ele fala da prosperidade tripla. Ele envolve o espírito, ele envolve a alma e ele envolve o corpo. Este é o versículo realmente chave, né? Porque nós precisamos, isso significa que nós precisamos estarmos espiritualmente vivos, nós precisamos estar em comunhão com o nosso Deus, nós precisamos estar mentalmente equilibrados para viver uma vida de prosperidade, ou seja, termos uma alma sadia, glória a Deus, e nós precisamos ser materialmente supridos, sem falta de nada no natural. Aleluia, amém, queridos? Essa é a vida de prosperidade. Eu gosto muito de ler, né? E eu li uma frase que Kenneth Hagin dizia, que a verdadeira prosperidade é que você tenha tudo o que você precisa para cumprir a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, e ainda possa abençoar os outros.
Então isso é a vida de prosperidade. E eu realmente, queridos, vivo essa vida de prosperidade. E eu não falo de dinheiro, mas tenho pregado isso na nossa igreja. E nós somos uma igreja próspera. Nós somos uma igreja tremendamente abençoada, né? E muitas pessoas falam sobre prosperidade bíblica e visam muito dinheiro, né? Nós sabemos disso. Mas não é só dinheiro, mas é plenitude. É isso que o versículo falou. Se nós temos saúde, se nós temos paz, se nós temos alegria, se nós temos suprimento, se nós temos relacionamentos saudáveis, então nós somos prósperos. Nós vivemos verdadeiramente uma vida de prosperidade. Então, queridos, prosperidade não é ganância. Prosperidade é o resultado natural de quem tem uma aliança com Deus, de quem vive uma aliança com Deus. Sabe, queridos, e nós temos direitos, e o direito é nosso, direito como filhos, que já foi falado aqui por Lucineide e por várias pessoas. Muitas vezes, muitos anos, vamos mais fundo dizer que antes de nós chegarmos neste lugar, antes de nós chegarmos, termos acesso a esta palavra revelada que nos ofereceu o Rema, nós vivíamos como mendigos espirituais. Nós vivíamos como pedintes. É a realidade. Eu escutei aqui vários testemunhos, até de professores, que antes disso, vivíamos numa religiosidade, vivíamos engessados, sem conhecer verdadeiramente a palavra revelada, sem tomar posse daquilo que Ele já tinha nos dado quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E queridos, Kenneth Hagin também dizia que a salvação, né, a prosperidade, que é o que eu vou falar, ele faz parte do pacote da salvação. E eu trouxe esse pacote aqui. Eu aprendi com o pastor Isaías, né, a usar algumas coisas. Nós aceitamos Jesus. Eu passei 31 anos da minha vida com este pacote fechado. Não sei você. Não sei quantos anos você passou. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Está aí a salvação, minha filha. E esse pacote ficou fechado durante muitos anos. E eu não tomei posse do que tinha deste pacote. E nós ficamos assim. Não sei se você vai concordar comigo. Eu estou falando de mim, que crente em Jesus Cristo há tantos anos, sem conhecer a revelação da palavra. Já tinha recebido, era tudo meu, era tudo nosso, mas o pacote estava aqui, fechadinho da Silva. E quando nós chegamos aqui neste lugar, o pacote começou a ser aberto. Não é isso? O pacote começou a ser aberto. E nós recebemos, nós entendemos o que é a fé. Nós entendemos o que é verdadeiramente viver pela fé. Que fé é a chave, queridos, que ativa a receber todas as bênçãos espirituais. Nós aprendemos sobre a oração. Estava fechado neste pacote também. A oração estava fechado. A nossa oração era uma oração de fariseu. Mas o Senhor revelou através da sua palavra. Neste pacote estava a unção para nós. A unção que foi liberada, queridos, o poder disponível já estava dentro de nós. E o que nós fazíamos com ele? Estava lá dentro, guardado, durante tanto tempo. E nós temos mais aqui, sabe? Nós temos justiça de Deus, nós temos a aliança de sangue que foi feita. Hoje nós vivemos numa aliança superior. E se eu for falar aqui, eu vou passar mais de 13 minutos. Então, queridos, eu vou avançar. Eu vou avançar porque o meu maior desafio é esse. É entregar aquilo que eu recebi em 13 minutos. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que tudo é nosso. E aí você me pergunta, por que, Tânia, tudo é nosso? Porque a palavra nos garante. Porque existem fundamentos bíblicos para isso. A palavra nos diz lá, né, em Cristo, lá em Hebreus 8, que em Cristo nós temos uma aliança
maior. Nós temos uma aliança superior. E nós vemos exemplos de Abraão. Abraão, queridos, ele foi próspero. Por quê? Porque ele creu. Aleluia. Então nós somos herdeiros da mesma bênção. Está lá em Gálatas 3,14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Isso para quê? Para em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, chegasse a mim, chegasse a você. Amém? Aleluia! Nós temos o fundamento da obra consumada de Cristo. Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos. Quantos natais nós tínhamos cantata e cantava: pobrezinho nasceu em Belém. E nós tínhamos ter o entendimento de que ele nunca foi pobre. Ele nunca foi pobre. Ele se fez pobre, queridos, para que hoje nós fôssemos ricos, nós fôssemos milionários. Então, como não é tudo nosso? Diga assim: é tudo nosso. Aleluia, porque nós tomamos posse através da palavra de Deus. Outro fundamento é a autoridade que ele nos deu. Por quê? Porque nós podemos chamar a existência. Aleluia. Nós podemos chamar a existência as promessas que ele já conquistou para mim e para você. E estava dentro deste pacote fechadinho, queridos. E como é que eu posso tomar posse disso? Eu trouxe 3 atitudes práticas. Renove a sua mente. Aleluia. Vou tomar água, estou com a boca seca. Aleluia. Queridos, nós precisamos renovar a nossa mente. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa mente. Nós vemos lá em Romanos 12:2. Nós não podemos nos moldar ao padrão deste mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Para quê? Para que nós sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque é tudo nosso. Tudo já foi conquistado na cruz do Calvário, queridos. E outra atitude que nós precisamos ter: declarar com fé. Aleluia. Toma posse pela fé. Na matéria Fundamentos da Fé eu peguei esta frase: a fé, ela fala. Aleluia. Não existe uma fé muda. Não existe uma fé de sussurro. A fé, ela fala. Então eu preciso declarar quem eu sou em Jesus Cristo. Eu preciso declarar, eu preciso liberar palavras de vida, palavras de suprimentos na minha vida, na vida da nossa igreja, na vida do nosso irmão, na vida dos irmãos em Cristo, da igreja de Cristo. Então eu preciso liberar palavras de suprimento. Eu não estou vendo nada, mas nós não precisamos ver. Nós precisamos crer. Aleluia. Por isso que é tudo nosso, queridos. Precisamos liberar. Em Cristo não me falta nada. Eu moro numa casa de 1º andar. E quando eu desço a escada, já vou declarando: o dia será maravilhoso. Às vezes eu não tenho nem R$1 no bolso, mas sou rica e milionária. Poderosa em Cristo Jesus. Aleluia. Meu marido tem uma frase que diz assim: se eu já fui pobre, eu nem me lembro. Não sou, nunca fui. Sabe, queridos, eu passei um tempo da minha vida, quando eu morei em São Paulo, que eu trabalhava com uma médica, e ela dizia assim: Tânia, você tem espírito de rica. Eu digo: olha, e não é que ela sabe que eu tenho mesmo? Porque eu sou, porque nós somos, cara, nós somos filhos de rei. Sabe, nosso pai é poderoso, é o dono do ouro, é o dono da prata. Por que eu vou ficar reclamando que eu não tenho nada? Aleluia. Quando nós, em 2020, passamos por aquele tempo de Covid, né? De pandemia, nós congregávamos ali na quadra 3, no Dente Amorim. A igreja era na nossa casa. Era uma igreja assim, bem pequenininha. E quando chovia, amados, a gente corria tudinho para um cantinho e juntava tudinho, porque senão levava um banho, né? E aí, passou o tempo, e em plena pandemia, o Senhor nos deu a ousadia de
alugar um templo para a glória de Deus, porque sabíamos que nós éramos prósperos. E na pandemia, em plena pandemia, em 2020, nós alugamos um prédio naquela época por R$1.000. E o povo dizia: Tânia, você é doido? Eu digo: não, sou não, eu sei quem eu sirvo. Eu sei o Deus que a gente serve, porque Ele vai suprir. E jamais, jamais, queridos, fechamos no vermelho, para a glória do Senhor Jesus. Deus é bom. E a minha frase é essa, a igreja sabe, é o tempo todo: Deus é bom, Deus é bom. A situação difícil, eu digo: Deus é bom. Sério mesmo? Jesus amado, chega a correr para o final, mas vai dar tempo. Então, queridos, nós tínhamos exemplos bíblicos, né, que viveram essa vida de prosperidade, né? Nós vemos ali, queridos, vários exemplos, como Abraão, como José, e a própria igreja primitiva, que ela dividia, ela não deixava os seus irmãos passarem por necessidade. Eu quero concluir dizendo que nós, queridos, estamos terminando o remo, estamos concluindo esses 2 anos, mas a luta vai continuar. Mas nós temos um Deus poderoso que irá suprir todas as nossas necessidades. Quando vier a situação difícil, você declare: é tudo nosso, porque eu tenho um Pai poderoso, em nome de Jesus. E comece a proferir palavras de suprimento, palavras de poder. Chame à existência aquilo que não existe, em nome de Jesus. Então decida todos os dias renovar a sua mente, declarar a palavra, andar em amor e generosidade, porque isso faz toda a diferença. Declare comigo: eu não sou mendigo espiritual, sou herdeiro de Deus. Tudo que o Pai tem é meu, porque em Cristo tudo é nosso. Aleluia! Agradeça a oportunidade em nome de Jesus.